Salve, salve, LJortanos e LJortanas, tudo bem com vocês? Professor Daniel Ciran, vamos aqui resolver a prova do CFO Bombeiro, mostrar como que caiu cada questão, comentar como que isso está em paralelo com os nossos cursos aqui, com o que eu ensinei, inclusive com o livro que eu adoto aí para vocês, para elaborar as questões, para elaborar as aulas, né, que é o tópico de física. Caiu inclusive figuras do tópico de física, não é a primeira vez. Então, vamos juntos, tá? Mostrar cada passo dessa resolução. Questões top, a banca cobrou questões interessantíssimas, tá? Vamos junto aí, então. Questão número 1. Facilmente é possível encontrar em vários sites da internet vídeos do astronauta Neil Armstrong andando na Lua em 1969. Ainda que várias pessoas achem que a Lua não possui gravidade, a gravidade lunar tem um valor aproximado. Então já deu para a gente o valor aproximado da gravidade na Lua, que é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Enquanto na Terra, a gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo. Então a gravidade na Terra é praticamente 6 vezes maior, né, do que a gravidade na Lua. Mesmo a gravidade lunar sendo menor que a da Terra, não significa que se um astronauta caísse em uma cratera lunar, que ele não se machucaria devido à queda. Suponha que dois objetos idênticos. A principal parte ali de Hortânia é você olhar aqui, ele está falando que esses objetos são idênticos, poderiam não ser idênticos também, não faz diferença, tá? Já que a gente pode considerar que a atmosfera lunar não existe, né? Dá para desprezar a resistência do ar. Mas ele ainda foi generoso, falou que são dois objetos idênticos, falou que parte do repouso, e mostrou que isso é lógico, né? Se eles partem do repouso, isso é caracterizado uma queda livre. Então eles caem em queda livre após serem abandonados de uma mesma altura. Observe que não foi necessário converter nada, 11,25 metros. Porém, em campos gravitacionais diferentes, na Terra e na Lua. Considerando desprezível a resistência do ar, velocidade na Terra, a velocidade que o objeto chegaria no solo terrestre, e Lua, a velocidade que o objeto chegaria ao solo lunar, é correto afirmar que a razão velocidade na Terra pela velocidade na Lua é igual a... Aí nós temos as alternativas. Veja bem ali, Jortano. Olha o esqueminha aqui. Então, nós temos um objeto. Esse objeto, ele tem aqui uma massa M, né? Esse objeto, ele possui uma massa M qualquer, e ele vai cair. Ele vai cair sob a ação exclusiva da força-peso em uma região cuja gravidade local seja simplesmente G. Perceba que, se eu quero saber a velocidade que esse objeto vai chegar aqui no chão, eu quero saber a velocidade que ele vai chegar aqui no chão. Que velocidade é essa? Essa é a minha velocidade final. Como que eu vou descobrir o valor da minha velocidade final? Veja que eu comentei isso diversas vezes, tanto no nosso curso aqui na Hotmart, né, o curso completo convencional, tanto na MRV, quanto no Missão 100 Dias. Não deu tempo. Uma questão de queda livre que não deu tempo, o que você vai fazer? Você vai usar a Torricelli. Vovô, fudeu vovó, mais duas amigas num triângulo sexual. Você aplica a Torricelli na primeira opção, na Terra, calcula a Torricelli também na Lua e depois você divide os valores. Esse é o caminho mais correto para você resolver a questão, ok? Olha bem aqui então, lembrando que o texto deu esse valor, né? O texto deu o valor da altura. Essa altura que ele falou que é 11,25 metros. Já está em metros mesmo, não precisa converter. Então, usando a equação de Torricelli, nós vamos usar a equação de Torricelli, por quê? Porque através dela tem como sim a gente chegar a um resultado. Então fica assim, vovô, fudeu, vovó, mais duas amigas num triângulo sexual. Qual que é a velocidade inicial ali, Jortano? 0, porque ele parte do repouso. Então, velocidade final. Estou fazendo aqui para a Terra, tá?
Vamos fazer primeiro para a Terra. Velocidade final da Terra ao quadrado é igual a inicial na Terra, 0 ao quadrado, 2 vezes. Quem é que tem papel da aceleração? A gravidade. Só que nós vamos considerar o quê? Positivo, porque descendo, todo santo ajuda, né? Então, a gravidade é positiva. Então, você vai usar o valor que ele deu, que é 10. 2 vezes 10. A altura, 11,25. Então, a velocidade final ao quadrado é igual 10 vezes 11,25 vezes 2 vai dar 225. Se eu quero a velocidade final, eu calculo a raiz quadrada de 225. E a raiz quadrada de 225 é quanto? 15 metros por segundo. Então, a velocidade que ele chegaria, né? A velocidade que ele tocaria o solo aqui na Terra seria 15 metros por segundo. Vamos fazer o mesmo raciocínio agora onde? Na Lua. Velocidade inicial é quanto? 0. Ele também cai sob a ação do peso. Porém, é lógico que a gravidade é uma gravidade onde? Na Lua, que é uma gravidade menor, mas existe. A equação é a mesma, porque nós não temos o tempo e ele deu essa altura aqui como 11,25 metros. O que eu vou fazer? Vou aplicar a equação de Torricelli. Vovô, fudeu, vovó, mais duas amigas num triângulo sexual. Então, vovô, nananã, 0 ao quadrado, porque partiu do repouso, 2 vezes. Agora, a aceleração é quem? É a gravidade na Lua. E a gravidade na Lua é 1,6. A altura é a mesma, para comparar, né? Nós queremos saber qual seria a diferença. 11,25. A altura é a mesma. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a quanto? 2 vezes 1,6 vezes 11,25. Isso vai dar 36. Eu quero não é a velocidade final ao quadrado, eu quero a velocidade final. Então, calculo a raiz de 36, que é 6 metros por segundo. O que a questão quer? Se você olhar, ó, a questão quer que nós calculemos a razão V terra por V lua. Olha ali, Jordano, que a ordem importa. Ele quer velocidade na Terra dividido pela velocidade na Lua. Então, vou fazer, ó. Fazer a conta aqui. Vai ficar quanto? Se eu pego velocidade na Terra, e eu divido pela velocidade na Lua, isso vai dar quanto? Na Terra, eu encontrei quanto? Na Terra foi 15. Na Lua foi quanto? Na Lua foi 6 metros por segundo. O que eu quero? Eu quero essa razão. Quanto que é 15 dividido por 6? 15 dividido por 6 é 2,5. 2,5 a resposta, letra B, conforme o gabarito. Uma outra maneira que eu vou deixar para vocês aí, ó, um outro modo, seria você fazer cálculos só usando as letras para substituir só no final. O que ele está querendo? Ele não quer que você faça velocidade da Terra pela velocidade na Lua. Você pode fazer assim, ó. Divide a equação de cada um. Velocidade na Terra ao quadrado, dividido pela velocidade na Lua ao quadrado. Isso é igual. Estou dividindo a equação de Torricelli nos dois lados, tá? Velocidade inicial na Terra ao quadrado, 2 vezes gravidade na Terra, vezes a altura H. A mesma coisa, ó, velocidade na Lua ao quadrado, mais 2 vezes gravidade na Lua, vezes a altura. Olha bem que a gente pode brincar aqui, ó. Esse cara aqui é 0. 0 ao quadrado é 0. 0 ao quadrado é 0. Então, isso aqui nem existe. Sobrou o quê? Sobrou 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Pronto, não precisa pôr. A altura é a mesma nos dois. Então, na prática, você poderia fazer isso aqui, ó. Olha que loucura.
velocidade na Terra ao quadrado pela velocidade na Lua ao quadrado, é você pegar quem? É você pegar a gravidade na Lua, perdão, gravidade na Terra e dividir pela gravidade na Lua. Como aqui está o quadrado, ó, você vai fazer o quê? Você vai colocar raiz. Então, ao encontrar o resultado direto, você vai fazer velocidade na Terra sobre a velocidade na Lua, é você simplesmente calcular a raiz quadrada da gravidade na Terra pela gravidade na Lua. Vamos testar se isso é verdadeiro? Ó. Vamos testar. Então, velocidade na Terra pela velocidade na Lua, seria o quê? Calcular a raiz quadrada disso aqui, ó. Vamos calcular a raiz quadrada de quem? Quanto que é a gravidade na Terra? 10. Gravidade na Lua, 1,6. Eu preciso calcular a raiz disso. Então, a velocidade na Terra pela velocidade na Lua é a raiz quadrada de 10 dividido por 1,6 é 6,25. Raiz de 6,25 é quanto? 2,5. Voltando aqui, ó, só um comentário com vocês. Quando ele te pede, então, ó, quem é aquele aluno que gosta de decorar os resultados e que tem boa memória, né, que sabe diferenciar os processos também, quando ele te pede a razão entre as velocidades em planetas diferentes em função exclusiva da gravidade, basta calcular a raiz quadrada da razão entre as gravidades. Entendeu? Isso aqui dá a resposta direta. Lógico que é melhor você pegar o passo a passo e fazendo bonitinho, igual eu fiz numericamente. Mas se você quiser andar com pressa, quer decorar logo alguma coisa, pode usar a raiz quadrada da razão entre as gravidades. Você encontra também 2,5. Só um comentário. Prova é, então, que essa questão te mostrou que a velocidade que ele cai na Terra é 2,5 vezes maior do que a gravidade que ele cai na Lua. Mas não quer dizer que seja pouco. Por exemplo, lógico que se eu cair de uma altura de 1 metro aqui na Terra também não dá efeito nenhum, se eu cair em pé, né? Mas imagine que você caísse de 100 metros de altura na Terra e 100 metros de altura na Lua. Em ambos os casos, você iria se ferrar. Em ambos os casos, por quê? Apesar de que na Terra você teria uma velocidade 2,5 vezes maior, mas na Lua também não seria pequeno, né? Seria 2,5 vezes menor. Então, vamos supor que você atingisse aqui, né? Com 250 metros por segundo no chão, na Lua seria 250 dividido por 2,5, que daria 100 metros por segundo. 100 metros por segundo é 360 km por hora, ok? Então, só um comentário, o texto quis mostrar isso pra gente. Então, o gabarito firmou aí, letra B, 2,5. Fiz diversas questões dessa, Lijortano, diversas questões dessa, no nosso curso convencional, no curso de questões que eu dou específico aqui dentro da plataforma, só de questões, diversas questões sobre queda livre, desse mesmo esquema. Então, se você sabe fazer na Terra, você sabe fazer na Lua, você sabe fazer em qualquer canto, ok? Ó, questão 12. Quando se mergulha em uma piscina, lago ou mar, costuma-se sentir, principalmente nos ouvidos, um aumento de pressão por causa do aumento da profundidade do interior da água. Sendo assim, existe uma notória relação entre o aumento da pressão exercida pela água e a profundidade no interior do líquido. Considere a densidade da água igual a 1 grama para cada centímetro cúbico, a gravidade na Terra, né, na região 10 metros por segundo ao quadrado, e que 1 atm equivale a 100 mil pascal ou newton por metro quadrado. Sobre o mergulho livre, em apneia, então a pessoa não está usando equipamento nenhum, né? Em uma piscina, analise as afirmativas a seguir. A cada 5 metros de profundidade, contando a partir da superfície da água, a pressão sobre o mergulhador aumentará 0,5 atm. Item 2. À medida que o mergulhador aumentar a sua profundidade no interior da água, o impulso exercido sobre ele aumentará.
Está ou estão correta ou corretas a ou as alternativa ou alternativas? Apenas um, apenas dois, um e dois, ou nenhuma das alternativas. Veja bem, ó, essa questão poderia, esse item 1 poderia ser feito de dois jeitos. Eu ensinei para os meus alunos aqui no LJ que quando a questão envolve água, é mamata fazer cálculo de pressão em ATM. Eu ensinei isso na nossa sala de aula aqui, né, virtual, eu comentei disso diversas vezes. Eu falei, ó, para cada 10 metros de água é 1 ATM. Se for água, coloca a densidade é 1, que é água mesmo, densidade igual a 1 grama para cada centímetro cúbico, não tenha dúvida. Pode fazer o quê? Para cada 10 metros de profundidade dentro da água, aumenta 1 ATM, ok? Mas, suponha que você é um boca aberta que não prestou atenção, que não pegou essa manha, como que você faria? Tinha de usar o cálculo. Então, nós vamos usar o cálculo e mostrar como que chega nesse valor. Como que calcula a pressão hidrostática? Ó, nós vamos calcular a pressão aqui, no fundo, devido a essa coluna de água, tá? Nós não vamos considerar a pressão atmosférica. Ele está considerando só a pressão do líquido. Lembrando que como que você calcula a pressão total ou absoluta? É você somar a pressão PATM mais DGH. DGH. Nesse caso aqui, nós não vamos considerar esse. Por que nós não vamos considerar? Porque ele deu no texto que ele quer saber só o aumento de pressão em função do aumento da altura da coluna de água. Então, nós não vamos mexer com a pressão atmosférica. Só um comentário. Ele deu a densidade em 1 grama por centímetro cúbico. Porém, se você cismar de substituir aqui por 1, você erra na hora. Porque eu já comentei para vocês, você só pode substituir numa equação se os dados estiverem todos no SI. Então, como é que eu faço para converter para o SI? Eu pego esse 1 e vou multiplicar por 1000. Para cada 1 grama por centímetro cúbico, você tem 1000 quilos para cada metro cúbico, tá? Para converter no SI, vira 1000 quilogramas, 1000 quilogramas para cada metro cúbico. Essa era a única conversão aí que a gente precisaria, né? Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou só substituir o que ele falou para ver se é verdadeiro, né? Ó, vamos lá. Qual era a pressão, então, que o cara ficaria submetido se ele aprofundasse uma altura de 5 metros, né? Uma coluna aqui, ó, de 5 metros de água. Densidade é 1000, gravidade é 10, altura é 5. Então, a pressão hidrostática seria quanto? 1000 vezes 10 vezes 5 dá 50 mil. Jordãos, quando você usa os dados todos no SI, você acha a resposta também no SI. Então, você acabou de achar em Pascal. Esse valor que está em Pascal, ele está no padrão do SI, ok? Então, ó, aqui é 50 mil Pascal. Só que ele está falando em ATM, né? Aí é muito fácil. Você usa uma regra de 3 simples e direta, ó. Se para cada um ATM são 100 mil Pascal e você tem 50 mil Pascal, isso vai dar quantos ATMs? X. Obviamente que isso é o quê? Meio ATM. Esse valor aqui certamente é meio ATM. Mas lembrem que você poderia chegar nesse resultado direto assim, ó. Olha bem, como que você poderia chegar nesse resultado? Lembrar que isso daqui, ó, você pode usar sempre. Se tratando da água, cuja densidade é fixa, né? Água pura aí, 1 grama para cada centímetro cúbico. Se for a água, você pode fazer assim, Alijortano, ó, visão, olha bem. Para cada 10
metros de água, para cada 10 metros de água, você tem 1 ATM. Então, no texto, ele falou em quê? Ele falou em 5 metros. Se ele falou em 5 metros, não precisa nem fazer a conta, que você é muito esperto, aí, Jordano, visão é faca na caveira. Lógico que se você reduziu pela metade, você reduz pela metade, né? Então, aqui vai para quanto? Vai para 0,5 ATM. Então, o item 1, ele é verdadeiro. O item 1 é verdadeiro, por quê? Porque a cada 10 metros de água, você aumenta 1 ATM de pressão. Agora vamos olhar o item 2. Suponha que eu tenho um mergulhador imerso. O item 2 fala o quê? Vou ler de novo com vocês, para a gente contextualizar. O item 2 fala que à medida que o mergulhador aumentar a sua profundidade no interior da água, o empuxo exercido sobre ele aumentará. Veja bem, Jortanos, quando você... Isso aí falou, né? Que o mergulhador está mergulhado dentro da água, está lá dentro da água. Quando ele está dentro da água, veja bem, como que a gente calcula o empuxo? Para a gente calcular o empuxo, você lembrar que o empuxo é densidade do líquido, volume deslocado, vezes a gravidade. Lembra que eu falei que o empuxo é devagar. O empuxo é devagar. Densidade do líquido, volume deslocado, vezes gravidade. Se ele está mergulhando, ele está dentro da água. Se ele está dentro da água, o volume deslocado é o volume do corpo dessa pessoa. É o volume do corpo. Por quê? Porque ele está totalmente imerso, né? Ele está totalmente imerso, porque está mergulhando. O que vai acontecer? Se ele está totalmente dentro da água, o volume deslocado dele é o volume do próprio corpo. Ele está falando que o empuxo vai aumentar. Vamos pensar, como que eu posso alterar o empuxo? Eu poderia ir para outro planeta, mudando a gravidade. Eu poderia trocar o líquido, porque eu alteraria a densidade do líquido. Ou mexendo em quê? No volume deslocado. O volume deslocado faz diferença, sabe quando? Ó? Suponha que aqui seja o nível de água. Se o objeto não estiver todo dentro da água, vamos supor, só essa parte está dentro da água. Aí o empuxo é 1. Suponha que ele entrou mais dentro da água agora. Ó. É o mesmo objeto. Ele está mais dentro da água agora. Aqui, ó. Aqui, suponha que ele esteja ainda mais dentro da água. Ó. Aqui ele seja totalmente dentro da água. Se eu comparar A, B e C, o empuxo em A, ele vai ser o quê? Menor do que o empuxo em B. Por quê? Porque o volume deslocado em A é menor do que o volume deslocado em B, que é menor do que o volume deslocado em C. Né? Porque o volume deslocado é o volume que está dentro da água. É o volume imerso. Agora, se o cara... Imagina aí, o mergulhador, vou desenhar para você. Se ele está mergulhando, ele está dentro da água. Se ele está aqui, ó, na posição 1, se ele está aqui, ó, mais fundo, na posição 2, ou se ele está realmente lá no fundo do poço, na posição 3. Se eu olhar essas três opções, o empuxo em 1 é igual ao empuxo em 2, que é igual ao empuxo em 3. Por quê? Porque o volume deslocado, Jortano, é o mesmo. O volume deslocado é o mesmo. Dessa forma, então, Jortano, a gente pode concluir que os impulsos são iguais. Então, o item 2, quando ele fala aqui, ó, no item 2, ele fala que à medida que o mergulhador aumentar a sua profundidade no interior da água, ou seja, ele está dentro da água, mas está indo para mais fundo, o empuxo exercido sobre ele aumentará. Isso daqui é o quê? É falso. Então, a gente ficou exclusivamente com qual item? Somente com o item 1. O
o item 1, ele é, de fato, verdadeiro. Apenas o item 1, questão 12, letra A, ok? 12, letra A, apenas 1. Questão 13. Ao completar o tanque de combustível de um carro em uma manhã fria, provavelmente ocorrerá vazamento pelo ladrão do veículo em virtude do aumento de temperatura ao longo do dia, caso não haja consumo de combustível. De modo geral, os líquidos, questão boa porque ele te explica o que está acontecendo. Ó. De modo geral, os líquidos se dilatam mais que os sólidos, ou seja, o coeficiente de dilatação dos líquidos costuma ser maior que o dos sólidos, como no caso dos combustíveis e dos tanques de automóveis. Não sendo desprezível o coeficiente de dilatação do tanque, ó, ele está te afirmando, nunca vi uma prova ser tão generosa, ó. Não sendo desprezível, ou seja, considere que o tanque também dilata, considere a dilatação do tanque, olha ele te ajudando, considere a dilatação do tanque para fazer a questão. Então, ó, ele fala, o coeficiente de dilatação do tanque, é correto afirmar que ele quer que nós afirmemos a respeito da dilatação real do combustível, né? Como que eu chego na dilatação real do combustível? Será a letra A, volume, será somente a dilatação do líquido, aquele volume que foi extravasado pelo ladrão? Será a dilatação volumétrica do tanque subtraída ao volume extravasado pelo ladrão? Será a dilatação volumétrica do tanque adicionada ao volume extravasado pelo ladrão? Será a dilatação do combustível no interior do tanque subtraída ao volume extravasado pelo ladrão? Compreenda o seguinte, Alijortano. Quando você... Ó, aqui eu tenho uma amostra do que acontece, ó. Lá no ladrão. Lá no ladrão, no caso do tanque, ele é na posição acima, aqui assim, ó, com a mangueirinha, que aí quando cresce, corre para lá. Mas aqui é um exemplo para vocês, ó. Nós temos aqui T1, aqui um recipiente vazio. Observe que o recipiente está completamente cheio. E aqui, completamente vazio. Na temperatura T1. O que você fez? Você forneceu calor para essa amostra. Você forneceu calor a essa amostra. E aconteceu o quê? Ao fornecer calor, Alijortano, ao fornecer calor, o que aconteceu? Naturalmente, o volume dos dois vai crescer. Quem são os dois que eu estou falando? O líquido vai dilatar, mas o recipiente também vai dilatar. Então, vamos pensar assim, ó, o volume do recipiente, suponha que era 2 litros, na temperatura de 20 graus Celsius. Se eu aquecer, o volume do recipiente, vamos supor que eu leve esse recipiente para 140 graus Celsius, muito quente. Você acha que vai permanecer em 2 litros? Não, porque quando você aquece, eu cansei de falar, dei isso, inclusive, na MRV também, comentando sobre isso, né, sobre dilatação, nas aulas do Missão 100 Dia também, que quando você aquece, dilata. E quando você esfria, contrai. Então, se eu estou em 2 litros a 20 graus Celsius, a 140, vamos supor que vai para 2 litros e 10. Alijortano, se vai para 2 litros e 10, você concorda comigo que esse recipiente aqui, ó, está cabendo agora, ao invés de 2, ele está cabendo 2,10? Ele está cabendo mais líquido lá dentro dele. Então, se a capacidade dele aumentou, ele tem condições de armazenar 10 ml a mais de líquido do que outrora. Porém, olha que doido. Ainda assim, Alijortano, suponha que ainda assim, nesse processo, derramou aqui, ó, volume extravasado, vai estar escrito aí já, né? Volume que foi excedido
derramou, suponha que derramou 400 ml. Vou colocar 0,4 litros para manter a mesma unidade. Derramou 0,4 litros. Aí eu te pergunto o seguinte: qual foi a dilatação real? Qual foi a dilatação real do líquido? Eu te pergunto isso, por esse exemplo hipotético meu, qual foi, de fato, a dilatação real? Olha bem, o recipiente não cabia 2, passou para 2,10? Então, onde tem 2,10, não tem 10 ml a mais de líquido? Então, a dilatação real do líquido seria o quê? O 10 ml a mais que cresceu no recipiente, né, os 0,10 litros, né, no caso 100 ml, mais os 0,4 litros que derramou. Então, a dilatação real seria o quê? Seria meio litro. Então, o que está acontecendo? Você precisa entender isso. Aqui está a minha garrafa, ó. Aqui está a minha garrafa. Se a minha garrafa estiver completamente cheia, se eu esquentar ela, ela vai crescer. Se ela cabe aqui 1 litro, ela vai caber mais de 1 litro dentro dela. Se ela aumentar para 1 litro e 100, 1 litro e 100 ml, vai ter 100 ml a mais de líquido aqui. Só que ainda assim, como o próprio texto te disse, Eligio Hortano, líquido dilata, em geral, mais rapidamente do que os sólidos. Então, se aqui tem 2 metros de água, agora tem 1 litro e 100. Então, já tem 100 ml de líquido aqui a mais que dilatou. Mas se derramou 300, quanto, na verdade, que o líquido dilatou? Ele dilatou 100 mais 300, 400, por exemplo. Então, compreenda isso, já falei várias vezes que a dilatação real, vou escrever aqui no canto, ó. A dilatação real sempre é a dilatação aparente. A gente usa delta, tá? Vou até apagar aqui, ó. Vou usar aqui a imagem anterior. Vou escrever aqui. Ó, a dilatação real do líquido é sempre a soma da dilatação aparente mais a dilatação o quê? Aparente mais a dilatação do recipiente. Logicamente, nós estamos falando de ambientes que está completamente cheio, né? Então, a dilatação real é a aparente mais a do recipiente. Com isso, nós já podemos marcar com certeza qual letra? Podemos marcar a letra C. A letra C fala que a dilatação volumétrica do tanque adicionada ao volume extravasado pelo ladrão. Letra C, dilatação volumétrica aí, ok? Pronto, questão 3 já foi. Questão 14 agora. Nos parques de diversões, essa questão, Eligio Hortano, uma pausa. Essa questão foi a questão mais difícil da prova, tá? Então, para você ter uma noção aí sobre dificuldade, essa aqui, a questão número 14, foi a questão mais difícil da prova, sem dúvida alguma, tá? É uma questão que deve ter pegado muita gente de surpresa, mas que eu também abordei isso, inclusive eu uso esse livro como referência para elaborar as aulas para vocês no curso convencional, tanto também na Missão 100 Dias. Todos os materiais que eu preparo, eu uso esse livro porque ele é referência nos concursos, provas de vestibular, de tudo, que é o Tópicos de Física, tá? Eu uso a 12ª edição, um livro de 2012, 2013. É um livro muito bom, tá? Se você tem interesse aí, caso você não tenha conseguido agora, caso você quer estudar, aprofundar um pouquinho, eu indico, tá? Esse livro, Tópicos de Física, porque ele aborda igual o concurso está cobrando de vocês. Eu examinei ele, pus as questões baseadas nele também, igual a prova fez com vocês aí, ok? Então é só um comentário mesmo antes sobre a questão 14, que ela foi uma questão assim que vocês vão ver aí. O raciocínio dela é bem apurado, bem bacana. Ó,
Nos parques de diversões existem vários brinquedos que desafiam a gravidade, realizando loopings contidos em um plano vertical, sem que os carros percam o contato com os trilhos e façam as manobras com toda a segurança. Para tanto, é fundamental que a construção desses brinquedos leve em conta o desnível entre o ponto de partida dos veículos e o ponto mais alto do looping. A figura representa o trecho de uma montanha-russa em que o carrinho deverá percorrer o trilho sem sofrer. Então essa questão também já começa aqui, né? Ele, de fato, mesmo que interessa, ele comenta que não há, sem sofrer a ação dos atritos e também não há resistência do ar. O trilho está contido em um plano vertical e o loop circular tem raio R. Essa é a figura, igual eu falei com vocês, Eles usaram, inclusive, a referência correta, né? Falaram, fonte, Tópicos de Física, volume 1, né? Porque é o livro da mecânica. O volume 2 pega termodinâmica, ondas e óptica. E o 3, eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Tem aí um desenho. O objeto vai cair daqui, desse ponto, ele vai deslizar aqui pela trajetória, vai entrar aqui dentro, fazer o looping e conseguir sair, tá? Tem aí o desenho bonitinho pra gente. Se o carrinho parte do repouso, então outra informação preciosa. Ele parte do repouso no ponto A. É correto afirmar que a relação entre o menor desnível Hzinho entre os pontos A e B e o raio R do loop para que ele consiga descrever toda a trajetória. Essa parte é a mais relevante, sem perder o contato. Quando ele falar isso para você numa prova, ele quer que você considere que a força normal seja quanto? 0. A força normal seja nula. O módulo da normal tem de valer 0. Só vocês vão ver que isso vai importar em outra parte da questão. Então, tá aí as alternativas. Vamos examinar ponto a ponto. Primeiro que nós temos de saber aí, LJ, que se ele disse que não há atrito, se ele disse que não há resistência do ar, esse sistema ele é conservativo. Porque somente as forças conservativas realizam o trabalho, que no caso é a força-peso. Então a gente pode desconsiderar as perdas. Então a energia mecânica é constante. Quer dizer que se você calcular a energia mecânica aí no ponto A, vai ser igual à energia mecânica lá no ponto B. Em todos os pontos da trajetória, a energia mecânica é a mesma. Então, com isso, nós vamos pensar assim, a questão se resolve nessa teoria aqui, A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Aí você precisa saber como calcula a energia mecânica. Eu vou usar isso daqui como referência de altura 0, tá? Essa linha aqui é a linha de altura 0. Deixa eu apagar daqui que não gostei aqui. H igual a 0, Essa é a minha linha de H igual a 0. Então, se você pegar o ponto A, por exemplo, qual que é a altura do ponto A? Qual que é a altura H do ponto A? Concorda comigo que vai ser Hzinho mais um R aqui, mais um R aqui. Então, a altura do ponto A, vou escrever aqui, ela é Hzinho mais 2R. Concorda ou não? Repetindo, Hzinho mais essa altura. Essa altura é 2R. Então, vamos calcular a energia mecânica no ponto A.
Como que eu calculo a energia mecânica no ponto A, Elisjordano? Para eu calcular a energia mecânica no ponto A, eu tenho de olhar. Ele não partiu do repouso aqui no ponto A velocidade inicial não é zero, então ele só tem energia potencial gravitacional. Então, escrevendo, ó, a energia mecânica que tem no ponto A é somente energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica no ponto A é igual a massa m, você não sabe qual que é, não interessa, a gravidade é g, e a altura dele, vou colocar entre parênteses, né, que é Hzinho mais 2R. Vou chamar isso aqui de equação 1, tá? Equação 1, que nós vamos ter de voltar a misturar tudo. Agora, eu vou calcular a energia mecânica no ponto B. Vou até desenhar um corpinho aqui dentro, ó. Vamos calcular a energia mecânica dele aqui no ponto B de bola. No ponto B de bola, lembrando que essa aqui é a minha linha, né? Essa é a minha linha de altura igual a zero. Esse é o ponto de altura igual a zero. Então, quando ele estiver andando aqui, ó, quando esse carrinho, quando esse corpo estiver passando aqui, ó, movimentando, passando pelo ponto mais alto da trajetória, vamos pensar, ele vai ter quais energias? No ponto B, a energia mecânica no ponto B de bola vai ser cinética no ponto B. Será por que cinética? Porque é lógico, né, Elisjordano? Ele está dando uma volta aqui, ó, ele está andando. Então, ele tem sim, eu posso afirmar tranquilamente que ele tem cinética. Porém, ele também tem qual? Ele tem potencial gravitacional no ponto B. Então, agora eu vou escrever como que dá a energia mecânica no ponto B. Equação, tá? Como calcula a cinética no ponto B? É a massa multiplicado pela velocidade no ponto B ao quadrado, dividido por 2. Mas, como que eu calculo a potencial? Qual que é a altura aqui do ponto B? É um R mais outro R. Ou seja, a altura é 2R, né? Essa altura aqui, para ele é 2R. A altura é 2R. Então, calculando, fica o quê? Massa vezes gravidade, altura, que é chamado de 2R. Né? Que a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Aí o seguinte, quando você chega aqui, é o momento que você tem de ter a sacada maior. Essa parte, para quem já conhece esse tipo de questão, né, que é uma questão clássica, né, de nível difícil, mas é clássica, essa é a hora que o cara fala assim, aí, Ciran, quando eu igualar os dois, igualar as energias mecânicas, não vai cortar essa velocidade, que eu não tenho ela, não tem como achar. Aí que vem a sacada da questão. Porque como o movimento é circular, nós temos de usar o conceito de resultante centrípeta. Por isso que eu disse, a questão ela é de nível difícil. É o que eu vou fazer agora. Ó. Vamos, então, chamar essa equação aqui de equação 2, porque nós vamos usá-la daqui a pouco. Segura a onda aí. Nós vamos fazer a resultante centrípeta. Como assim resultante centrípeta? Imagine que o corpo esteja passando aqui, né? Está passando aqui, tá? Beleza. Esse é o movimento dele, está de cabeça para baixo, né? É igual uma montanha-russa. Ele está no ponto mais alto. Quais são as duas forças que atuam nele aqui? É o peso e a normal. Atua peso e atua a normal. E ambas, o peso e a normal, apontam para o centro. Então, quem que tem o papel de ser uma resultante centrípeta? É o peso mais a normal. Porém, volta lá no texto. Lembre que eu disse que nós íamos ter de usar isso, ó, sem perder o contato. Quando ele fala sem perder o contato, considere a normal igual a zero. Então, eu vou considerar a normal igual a zero. Como que calcula a centrípeta no ponto B de bola?
É a massa multiplicado pela velocidade em b de bola ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Como que calcula o peso desse bloquinho? É a massa dele multiplicado pela gravidade. Tá vendo que tem a massa aqui e tem a massa aqui. Posso cortar. Assim, eu chego que a velocidade VB ao quadrado é igual a R vezes G. Vou chamar isso aqui de equação 3, LJ, equação 3. Por que equação 3? Tá vendo que tinha uma velocidade aqui ferrando meu sistema? Que VB era igual VB ao quadrado? Eu já acabei de achar quem que é VB ao quadrado. Então, vou substituir lá, ó. Vou colocar no lugar desse VB aqui, no lugar desse VB, eu vou colocar quem que é ele. Então, a equação vai ficar assim. Energia mecânica em B é igual. Vamos lá? Massa VB. LJ Hortanos, veja que VB é R vezes G. Então, eu ponho R vezes G. R vezes G. O que mais? Tudo isso sobre 2. Mais 2m vezes G vezes R. Ok? Como é a mesma coisa, eu posso tirar o mínimo, né? A energia mecânica em B de bola é igual. Tirando o mínimo é 2. 2 vezes 2, 2 por 2 é 1. 1 vezes MRG vai dar MRG, né? Ou colocar MGR. Mais 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 4mgr. Portanto, a energia mecânica em B de bola ficou quem? Ó, ficou. Puxar um traço aqui. Sobre 2. 1mgr mais 4mgr. 5mg. Acabou a questão. Por quê? Nós temos a energia mecânica em A, tá aqui, ó, energia mecânica em A. Nós temos a energia mecânica em B. Agora basta fazer o quê? Usar a teoria que essas energias são iguais. Se essas energias são iguais, eu vou descobrir quanto que vale Hzinho, que é o que me interessa na questão. Vamos lá igualar então? Ficou assim, ó. Vou igualar aqui com mais espaço. Vai ficar, primeiro, voltando à teoria, né? Vou até escrever para vocês isso, que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Logo, M vezes G vezes H mais 2R, né? H mais 2R lá no ponto A, isso é igual a quem? Isso é igual a 5mgr, 5mgr, tudo isso sobre 2. Como é um produto, ó, essa massa corta com essa massa, esse G corta com esse G. Ficou H mais 2R, H mais 2R é igual a 5R sobre 2. 5R sobre 2. Então, H é igual a quanto? 5R sobre 2 menos 2R. Tira o mínimo. H é quem? H, o mínimo é 2. 2 por 2 é 1 vezes 5 é 5. 2 dividido por 1 é 2 vezes 2 é 4, então 4R. Por fim, H é igual a 5R menos 4R é R. Então, deu 5 meios de R subtraindo, ficou R dividido por 2. E R dividido por 2, resposta letra C. Sem dúvida, LJ, sem dúvida, que essa questão foi a mais difícil da prova dos últimos tempos, tá? Questão realmente fora da curva, esse padrão
né, da prova, mas foi uma questão mais difícil. Beleza? Tem um detalhe. Toda vez que cobra esse tipo de questão, tem como até você já pegar um jeito de fazer na malícia. Ó, vou te mostrar aqui primeiro no slide. Ó, quando eu olho a figura original do problema, esse tipo de questão já caiu em outras provas, ó. Suponha que aqui seja essa altura H, ó. Você queira achar essa altura H com o mesmo problema, com o mesmo intuito. Você quer achar essa altura H em função de R, para que ele consiga passar lá dentro sem comprimir, ou seja, sem cair. Que é aquele ponto igualzinho no exercício. Eles voltando, esse Hzão, ele é 5 meios de R. Isso é um clássico também. Escreva a altura que tem de cair para passar lá dentro, sem comprimir, ou seja, quase que cai, mas não cai. Na iminência de cair. Hzão, se eu soltar aqui, Hzão tem de ser o quê? 5 meios de R. Então, veja para você ver. Se isso aqui é 5 meios de R, e aqui, ó, é 2R, pensa comigo, ó, como que dá para fazer até de cabeça, se você já soubesse disso, é claro, né? É um padrão. Aqui não é 2R? Vamos fazer até em decimal. 5 meios de R é 2,5R, né? Se aqui é 2R, é porque nesse ponto aqui é quanto? Meio R. Então, se você já soubesse desse clássico aqui, que a altura que ele vai ser solto para poder passar lá dentro é 5 meios de R, sem olhar se é 5 meios de R e aqui é 2R, então aqui só pode ser quanto? Só pode ser meio R. Mas é claro que isso é um raciocínio decorado. E eu não gosto de raciocínio decorado, eu gosto que você construa o raciocínio. Porque aí no ano que vem vai cair essa questão? Não vai. O que você vai fazer? Tem de entender a teoria, por isso que eu tenho um curso aqui dentro do LJ bonitinho para vocês. O LJ preparou, me contratou e ó, pus quebrando, baseado nesse livro aí, no livro que a banca usa, para você se sentir preparado para qualquer situação. Não precisa ser essa, não, pode ser outra, mais difícil ainda, que o LJ com certeza vai dar conta de fazer, porque preparação de qualidade tem aqui, beleza? Então, ó, seguindo. Última questão. Questão número 15. Tá aí a resolução, conferir no gabarito. Questão número 15, que eu também já comentei disso demais, LJ. Comentei demais. Ó, o microscópio composto é um instrumento óptico normalmente utilizado na observação de objetos de pequenas dimensões e consta de duas lentes geralmente compostas e com eixos coincidentes. A lente que fica mais próxima do objeto é denominada objetiva, e aquela através da qual a pessoa observa a imagem ampliada é denominada ocular. Está aí a representação. Então, nós temos a lente objetiva, aqui a imagem do objeto depois formada por ela, dessa imagem forma outra imagem que a pessoa enxerga aqui, ok? O objeto O, a ser observado, está localizado em um ponto além do foco F1 da lente objetiva, de forma que a imagem formada ela é real. Olha bem, essa questão era muito fácil. Falou que a imagem era real e maior. A imagem real I1 é objeto ocular, que forma a imagem final do sistema I2, que é uma imagem virtual e maior que a imagem I1, ou seja, o ocular aumenta a ampliação gerada pela objetiva. É correto afirmar que as lentes oculares e objetivas utilizadas no microscópio composto são respectivamente. Ora bem, eu vivi comentando para vocês que a lente convergente, ela tem cinco tipos de imagem. Tem 5 tipos de imagem. Já comentei isso para vocês várias vezes. Quais são as imagens? Primeiro, real, invertida
real invertida e menor, real invertida e menor, tem real invertida e igual, tem, terceiro caso, real invertida e maior. Quarto caso, nós chamamos de imagem imprópria. E o quinto caso, virtual direita e maior. E por fim, eu já falei isso, que a lente, isso aqui é da convergente, da lente divergente, comentei que ela sempre produz um único tipo de imagem, que é virtual direita e menor. Virtual direita e menor. Perceba que eu comentei isso diversas vezes com vocês. Se a imagem é menor, tem como eu saber que lente que é? Não, porque tem menor nos dois. Se a imagem é virtual, tem como eu saber que lente que é? Não tem, porque é igual nos dois. Se a imagem é direita, tem como eu saber? Não, porque tem nos dois. Agora, veja bem, olha o tanto de coisas diferentes que tem na lente convergente que você pode decorar. Olha bem, se a imagem for do mesmo tamanho, é que lente? Convergente. Se a imagem for maior, convergente. Se ele falar alguma coisa sobre imagem própria, convergente. Se ele falar de novo de imagem maior, convergente. Então, Alijortano, isso daqui, ó, esses aqui são os fatos exclusivos da convergente. Então, quando o cara te falou que a imagem é real e maior, só de ter falado, lógico que eu nem esqueci de grifar aqui, ó, o fato dela ser real, né, que eu escrevi uma vez só também, mas é lógico que se a imagem é real, também é uma particularidade. Você entendeu o jogo, você tem que ser malicioso. Você falou que a imagem é virtual, eu não sei que lente que é. Não é isso, Alijortano? Se a gente fala que a imagem é virtual, você não sabe que lente que é, ainda. Se a gente fala que a imagem é direita, virtual direita, porque toda imagem virtual de um objeto real é direita, não tem como você saber que lente que é. Porque tem, nesses dois casos, tem as duas lentes. Agora, te falou que a imagem é maior, convergente. Falou que a imagem ela é invertida, falou que a imagem é real, do mesmo tamanho, só pode ser lente convergente. Então, nesse caso, a objetiva e a ocular são lentes o quê? São lentes convergentes, ó. Imagem real maior, imagem virtual e maior. Então, ambas são o quê? Convergentes. Então, assim confirma o gabarito letra A. Perfeito, Alijortanos? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Essa foi a resolução top, tá? Detalhada para vocês aí da prova do CFO Bombeiro de Minas Gerais. Visão, Alijortanos.